Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui Mark Moraes, advogado de imigração, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida, Estados Unidos. Hoje é dia 12 de setembro de 2020 e eu parei aqui um minuto aqui do meu dia de descanso para fazer um vídeo aqui para vocês, para tranquilizar um pouco e para trazer uma informação a respeito de uma informação que está sendo veiculada aí no Brasil, e a gente está recebendo muita ligação de clientes, de amigos, de interessados aqui no escritório da PQ Law Firm, e de pessoas aí que estão falando que os Estados Unidos vão flexibilizar a entrada de brasileiros a partir agora dessa semana que se inicia 14 de setembro aí, que os brasileiros poderiam já começar a viajar para os Estados Unidos sem nenhum problema. Essa notícia eu acho que está causando muita ansiedade nas pessoas, muito interesse. Tem muita gente já querendo vir logo para os Estados Unidos, seja fazer férias, negócios, enfim, qualquer razão que seja, né? Alguns veículos de comunicação, como o caso da Veja, por exemplo, no dia 9 de setembro, eles publicaram aí a informação que os Estados Unidos devem flexibilizar a entrada de brasileiros a partir da próxima semana, e a Veja aqui lembra que os voos estão restritos desde 24 de maio. A matéria ainda cita outras fontes, o caso do Yahoo News e o caso do Radar Econômico, de que países como o Brasil, países europeus, China, o Irã, também seriam beneficiados com esta possível flexibilização nessa restrição, né? Então a gente começou a receber muita ligação, contatos de pessoas, e eu achei estranho. Pensei, não, como que os Estados Unidos vão liberar essa restrição, flexibilizar isso, se em vários estados e cidades aqui nos Estados Unidos a gente ainda está encontrando muita restrição para fazer certas coisas. Aqui em Miami, por exemplo, no condado de Miami-Dade, os bares ainda não estão podendo funcionar, cinemas não estão podendo funcionar, escolas só online. Eles vão começar pouco a pouco a ter aula presencial, mas por enquanto só online. Com todas essas restrições aqui para o cidadão americano, para o residente aqui de alguns estados e cidades dos Estados Unidos, como queria flexibilizar a entrada de estrangeiros, né? Ficou um pouco meio sem nexo isso. Então fui procurar saber melhor do que se tratava, e eu acho que a origem disso tudo, que gerou toda essa desinformação, esse disse-me-disse, é uma notícia que realmente está para acontecer, ser publicado no Diário Oficial da União, no dia 15 de setembro, agora na terça-feira, flexibilização de algumas coisas relacionadas a voos vindo desses países, mas não para a entrada das pessoas, dos brasileiros, por exemplo, vindo do Brasil. A partir de, acredito que maio desse ano, teve uma proclamação do Trump proibindo a entrada de pessoas, não apenas de brasileiros, pessoas de qualquer nacionalidade que estivessem no Brasil nos últimos 14 dias. Então, um italiano ou um japonês que estivesse no Brasil e quisesse vir para os Estados Unidos nos últimos 14 dias, ele não poderia fazer isso. Ele teria que, de alguma forma, ir para algum outro país que não tivesse restrição e ficar lá por 14 dias no mínimo antes de poder vir para cá, fazer uma auto-quarentena num país sem restrição, ficar lá por no mínimo 14 dias antes de poder viajar para os Estados Unidos. Porém, nessa restrição de viagem de alguns países, tiveram várias exceções. Por exemplo, cidadãos americanos visitando esses países ou residentes permanentes poderiam vir naturalmente para os Estados Unidos. Não precisaria fazer uma quarentena em outro país por 14 dias. Caso também de alguns parentes imediatos, né, dos cidadãos americanos e residentes permanentes.
Tá bom, mesmo o cidadão americano que viajar para um país com restrição e quiser voltar, ele vai ter que voltar por um dos 15 aeroportos designados a receberem voos vindo desses países. Então não é qualquer aeroporto aqui nos Estados Unidos que está autorizado a receber voos vindo desses países com restrições. Então, por exemplo, se no estado de Oklahoma não tiver um aeroporto da lista dos 15 autorizado a receber voo vindo de países como o do Brasil, o cidadão americano que não está barrado de retornar, ele teria que ir, por exemplo, ir por um aeroporto como de Houston ou Dallas, que está na lista, chegar lá, fazer o monitoramento, responder as perguntas dos oficiais americanos e de lá pegar um voo doméstico para o seu estado ou para a sua residência. Então, esses 15 países, esses 15 aeroportos, eles foram designados por eles estarem mais bem preparados, ter uma equipe maior, principalmente de do pessoal da área de saúde, a fazer o monitoramento desses passageiros, do cidadão americano que vem desses países. Então, o que o governo americano vai fazer é flexibilizar esse número de aeroportos autorizados a receber voos desses países. Ou seja, agora um número muito maior de aeroportos, ou quase todos que já faziam voos desses países, vão poder receber passageiros autorizados a viajar vindo desses países. Então, o que vai ter é apenas uma flexibilização do número de aeroportos autorizados a receber voos vindo desses países. Mas voos com os passageiros autorizados, que fazem parte da exceção a viajar, e não para qualquer um. Então, o brasileiro que está vindo ao turismo ou a negócio, que não se enquadra em nenhuma das exceções, que não seja parente imediato de um cidadão americano, vai ter que aguardar. Essa restrição ainda vai continuar por algum tempo, então acho que as pessoas aí vão aguardar um pouco, não compram passagem, não tomam nenhuma medida precipitada, porque vocês não vão conseguir entrar nesse momento. Então era isso que eu queria dizer para vocês aí, e espero que tenha respondido alguma das questões aí do pessoal, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço e um bom fim de semana.